Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Senhor continue te abençoando após esses louvores maravilhosos. E eu creio que você sente a presença de Deus aí onde você está. Muitos nomes enviados e pedidos de oração, muitas pessoas confiando que Deus pode fazer a obra que Ele precisa, aí na tua casa, no teu lar, onde você está. Deus atende o teu pedido e por isso nós hoje, quarta-feira, unimos a nossa fé neste tempo que nos é proposto em oração uns pelos outros e por também aqueles, vocês que enviaram seus nomes, já participaram e através do chat também, escreveu o seu pedido aí, mas Deus conhece você, Ele conhece o teu coração e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre o tema, abre os meus olhos, Senhor. Fale assim, vai. Abre os meus olhos, Senhor. E para este tema, está baseado aqui, eu espero que esta palavra, que o Senhor possa nos usar, como Ele tem usado cada ministrante aqui, seja do louvor, seja uma apresentação de um hino, seja um evangelista falando, ou um pastor, como tivemos no quarteto aí no domingo à noite, né? Que foi uma bênção tão grande. Então é Deus trabalhando no nosso meio, e eu espero que hoje Ele use esta palavra para trabalhar na tua vida, na minha vida, transformar nossos corações através da palavra de Deus, porque isto é o que Ele propõe todas as vezes que nós paramos para ouvi-lo. E para este tema de abre os meus olhos, Senhor, eu quero usar o texto base de 2 Reis 6, 15 e 17, é a passagem onde Eliseu orou pelo seu servo, e ele disse assim, então Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Que maravilha, não é? Quando a gente lê esse texto, nós imaginamos a cena, podemos quase que visualizar. E qual é o ensinamento que nós queremos trazer para nós, que Deus nos traz aqui ao nosso entendimento, ao nosso coração, para passar para cada um de vocês, sobre este versículo? É que todos nós já estivemos, ou talvez você possa estar ainda, no lugar do servo de Eliseu. Ali, e num dia como nós estamos vivendo, você sabe, você acorda cedo, sai, imagina aquele servo, acabou de levantar da cama, sai sobre as muralhas da cidade, e olha e vê o inimigo. Que desespero imenso. Um exército inimigo cercou a cidade, e o que você pensa? Não há saída. Hoje possa ser que muitos de nós, se você está aí, nesta situação, como o servo de Eliseu, diante de um exército terrível, que pode ser uma enfermidade, que pode ser uma circunstância familiar na tua vida, e isso impede que você veja o exército que Deus já tem a seu favor. E é isso que hoje eu quero trazer para você, porque você pode estar pensando que não há saída. Talvez você está cercado por dores neste momento, que impede que você veja o mover de Deus. Que impede que nós possamos ver a mão de Deus agindo. E você pensa assim, não há explicação e não há lógica para isso que está acontecendo na sua vida, na nossa vida. Você que está passando por prova, se ponha no lugar daquele servo, que dorme, acorda e levanta, e o exército cercou tudo. Não tem explicação para isto, a não ser o quê? Desespero, angústia, e pode ser o que você está passando nesta noite. Não há força humana suficiente em mim para superar isto. É a visão do servo. Estamos falando sobre a visão do servo. E nós pensamos assim, pense comigo, o problema não é a falta de promessa. Porque você sabe que tem promessas bíblicas. Do contrário, para esse problema que você está passando, você crê sim que Deus é capaz de te livrar. O problema não é falta de poder, porque você sabe que Deus tem poder. Do contrário, você não teria escrito o seu nome na lista de oração. Você não teria vindo à igreja hoje, você não teria ligado a sua tela aí, para assistir. E pedir ao Senhor assim que,
Senhor, faça algo a meu favor, eu preciso que o Senhor entre em cena por mim. Olha o tamanho do exército, olha o tamanho do problema que eu estou. Você sabe qual exército te cercou. Você sabe sim qual exército cercou a sua cidade. O problema é a falta de visão. Este é o problema. Aconteceu ali com o servo de Eliseu. Às vezes Deus está agindo, mas nós ainda não estamos enxergando. Você já experimentou o agir de Deus na sua vida? Quem experimentou uma vez sabe que Ele vai mover outra vez. Pelas promessas bíblicas, e nós vamos ver aqui no decorrer desta meditação, que o Senhor já tem muitos e muitos versículos te amparando, dizendo que não vai te abandonar, que está contigo nessa caminhada, nesta luta, nesta dor que você está passando, Ele está aí com você. Mas o problema é a falta de visão. Enquanto o servo via cercos, Eliseu via o quê? Proteção. Olha a diferença. Enquanto o servo via perigo, Eliseu via presença. E a oração de Eliseu não foi assim. Essa é a nossa oração. A oração de Eliseu não foi assim, igual a nossa. Assim, ó, Senhor, tira o inimigo. Não é assim que a gente ora? É assim. Senhor, tira. Senhor, tira, acode, faz isso. Por que a gente ora assim? Por falta de visão. Se Ele já fez, Ele precisa fazer de novo. Se Ele já está em ação, Ele precisa fazer assim, dessa forma, tira. Mas a oração dele foi assim, ó, Senhor, abre os olhos dele, porque já estava feito. Oh, glória a Deus. Quando você pensa em Isaías, o que Isaías disse? Pelas tuas pisaduras, eu fui sarado, já foi feito. Por que a gente não vê então? Porque no momento de aflição, é da parte humana, quando o exército cercou, nós esquecemos das promessas de livramento que o Senhor deu para nós. E eu quero trazer isso para você hoje. O Senhor já te livrou. O que eu quero dizer para você aqui hoje não é porque você é culpado de estar como o servo de Eliseu, Geazi, né? Não, não é isso. Eu quero te mostrar o que Eliseu estava vendo. Jesus Cristo já te salvou, Deus já te salvou, Deus já te curou, Deus já te libertou, Ele já abriu o caminho, Ele já moveu. Então você não tem que orar assim, tira isso de mim. Ele já tirou a dor, Ele já tirou o câncer, Ele já tirou as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele não tem que tirar. O que Ele tem que fazer então? Abrir os meus olhos para que eu enxergue as minhas promessas que estão nas Escrituras. São tuas, o livramento é teu, a cura é tua. Se você está aí sofrendo dores, se você está aí sofrendo uma pressão terrível, um cerco de um inimigo, seja da forma como ele manifestou na tua vida, não pede para Deus tirar não. Você está pedindo errado, Ele já tirou. E você sabe disso. Acabei de ler. Não é falta de promessa. Não é falta de saber que Deus tem poder para fazer. Você sabe, eu sei. Nós estamos cansados de saber do poder de Deus. Eliseu estava agitado. Eliseu estava tremendo. Eliseu estava incerto, com a fé vacilando. Será que Deus vai me livrar? Será que Deus vai me curar? Não havia um pingo de dúvida, porque ele tinha a visão celestial. Ele sabia o que Deus já tinha feito. Ele sabia. E a oração dele foi esta: Senhor, abre os olhos dele. Então nesta noite, Senhor, abre os olhos deste filho querido que está padecendo, Pai, de muito medo, de muita aflição, pensando que o Senhor está distante, que o Senhor não agiu, ou que o Senhor está demorando. Abre os olhos dele para ver o grande livramento que o Senhor tem para ele. Porque em 2 Reis 6,16, diz assim: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Os que estão do seu lado são muito mais do que estão aí do lado desse problema. Deus moveu os anjos a nosso favor. Os anjos ministram a nosso favor.
É bíblico, você vai ver aqui daqui a pouquinho. Então, nós estamos sendo pegos muitas vezes em aflições e medo por falta de visão. Eliseu não nega a realidade do inimigo. Eliseu não disse assim, não, ele não ignorou, não fez chacota, não zombou. O inimigo estava lá, era real. Isso que você está passando é real. Mas assim como eles estavam ali, e Deus, o Senhor dos Exércitos, seria engrandecido através daquele inimigo que estava fazendo aquele cerco, hoje não mudou. Hoje o Senhor é engrandecido através do inimigo que está te cercando e te afligindo. Mas é o tempo de Deus ele fazer. Ele já moveu a seu favor, e você sabe muito bem disso. Eliseu, ele só revela que existe uma realidade maior do que a situação que você está passando, é o milagre que você vai receber, é a cura que você recebeu no Calvário. Tem algo maior que isso? Tem não tem. Eliseu enxergava com os olhos espirituais. 2 Coríntios 4,18 diz assim, porque fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. É difícil, gente, quando a gente está sofrendo dores, é muito difícil. Você não enxerga, o ser humano ele tem essa dificuldade, ele não enxerga o alívio. Ele tem dificuldade de ver o socorro e ele concentra na dor. Ele concentra no perigo. E as promessas vão. Muitos especialistas eles dizem assim, não fixe no problema, fixe na solução. Porque a tendência do ser humano colocar os olhos no problema, como Pedro, vem caminhando, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele desceu e caminhou sobre as dificuldades representadas por aquelas ondas, mas no momento em que ele olha para as ondas, ele começa a afundar. Jesus estava lá, bastava continuar olhando para ele. Olhe para a visão celestial. Talvez você diz assim, como que eu vou fazer isso? Olhe para as promessas. E a gente fica tanto tempo numa oração assim, Senhor, tira isso de mim, gemendo, Senhor, tira quando que o Senhor vai tirar? Um ato de fé, a oração certa é você agradecer, é nós agradecermos porque Ele já fez. Se você está enfermo hoje, agradeça pela cura, porque Ele já te curou. Se você está passando por uma angústia, por uma perseguição, precisa de libertação, agradeça a Ele pela libertação, por Ele abrir as portas das cadeias, quebrar as correntes. Está vendo que nós temos que orar? Como? Que já aconteceu. A nossa salvação, a nossa cura, já aconteceu, foi pelas pisaduras dele. Isaías falou muitos anos antes. E hoje nós estamos depois, e ainda pedindo para ele, faça. Ele diz, já fiz, toma posse, é teu, a cura é tua. Tem gente que está cercado por promessas, mas só enxerga o problema, só vê o problema. Cercado por anjos, mas só percebe ameaças. O servo, ele não via as colinas cheias de anjos, ele via o exército. E nós não vemos a promessa de Isaías, não vemos o que Jesus fez, não vemos o sangue, vemos a enfermidade, o câncer está me matando, olha. Eu estou, e aí você dá o nome para a doença. Eu estou, e aí a fé vacila. Estou com um problema. Não é aí que nós temos que olhar. Os teus olhos têm que estar fixados, os meus olhos têm que estar fixados nas promessas, e as promessas não falham. Oh, glória a Deus! As promessas não falham, elas nunca falharão. Cercado por favor, mas vivendo de medo. Quem anda só pelo que vê, vai viver limitado. Quem anda pela fé, descansa mesmo cercado. Está no problema, e ele fala assim, eu tenho fé que Deus já me livrou disso. Você já encontrou pessoas assim? Eu tenho fé que Deus já me livrou disso. E está lá naquele problema, cercado pelo inimigo. Deus está agindo mesmo quando você não percebe.
mesmo que nós não percebemos, mesmo que você está com medo, não impede o mover de Deus. Deus estava lá movendo, mesmo que o servo estava com medo. As carruagens de fogo não chegaram depois da oração, já estava lá. Elas não apareceram porque Eliseu orou assim: Senhor, abra os olhos dele. Não, elas já estavam. Olha, pega isso aí para você. Eu sei que você mandou o seu nome aí, um pedido de oração, um ato de fé. Mas você tem que crer que não vai ser após a oração, não. Já está aí, sua cura já está aí. O seu livramento já está aí. Eles já estavam lá. Está aí o que você precisa. A oração não trouxe os anjos, trouxe a cura. Qual que era a cura dele? Qual que era o problema? Os olhos naturais. O que a oração fez? Abriu os olhos dele. Oh Pai, Senhor, há tantos pedidos aqui, ó Deus. E hoje o nosso pedido a Ti é que abra os olhos deles, para que eu não li ainda, mas abra os olhos dele para verem a cura, para verem o grande livramento que o Senhor tem para eles, ó Pai. Muda a sua oração de pedido para agradecimento. Muda a sua oração de pedido para agradecimento, porque aí sim você está exercendo fé. Agradeça pelo que você ainda não viu acontecer, isso é fé. Quando os olhos foram abertos, a oração mudou, a oração abriu os olhos, e Salmos 34 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você nunca esteve sozinho, nós nunca estivemos sozinhos, nós somos muito mais provas do que isso, ó, a família Unidos em Cristo. Quando foi que nessa caminhada de 4 anos, 5 anos, Deus te deixou sozinho? Quando foi que o anjo desacampou do seu lado? Ele sempre esteve aí, e Ele sempre está ali, nas montanhas, cercando o inimigo que vem, que montou acampamento para te derrotar. Toma o salmo para você: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor já te livrou dessa enfermidade, dessa dor intensa, deste problema, desse inimigo. Hebreus 1:14. Os anjos não são todos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Olha que coisa, Hebreus. Os anjos não são todos espíritos ministradores, ministrando o que, gente? Palavra do Senhor, cura, libertação, proteção, abrindo cadeias. O que você viu acontecer com os apóstolos nos evangelhos? Anjos ministrando, protegendo, salvando o tempo todo, guiando, conduzindo com mão poderosa. Será que Deus mudou? Abandonou Ele e seus filhos hoje? Esses versículos não têm mais efeito? Tem sim. Mas talvez a nossa visão esteja como o do servo, e hoje ela passa a ser como de Eliseu. Você já vai visualizar a sua cura. Visualize-se andando, curado, liberto, livre disso tudo aí. Porque os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. O céu nunca esteve em silêncio ou parado. Deus não está. O céu nunca esteve ausente. O céu nunca perdeu o controle. Deus não sabe o que está acontecendo com a minha filha, com a minha família, com meu filho. Deus não está vendo. Deus não está agindo. Está sim. Só os nossos olhos é que está na visão errada. Um exemplo é Daniel na cova dos leões. Deus não impediu a cova. E aí a gente pede, né? O meu pedido seria: Senhor, não me deixa jogar nessa cova não. Eu vou morrer antes de cair lá. Esse seria meu pedido. Esse é o seu também. A gente ora demais assim. Mas fechou a boca dos leões. Ele não impediu a cova, mas fechou a boca dos leões. Oh, glória a Deus. Deus não te impede de passar por esta luta que você está passando, mas essa luta não vai te abalar.
Esse problema não vai te atingir, porque Deus já está com você. Ele já está comigo. Gente, mas que aflição que é quando a gente está passando por essas lutas, sem lançar mão dessas promessas. É quase um infarto, é quase um derrame. Não suporto mais essa dor, não suporto mais essa perseguição. Não tem como suportar mesmo, se você ou se nós ficarmos olhando o problema. É normal então você ter um infarto, um derrame, e morrer, porque os olhos não estavam na salvação, estava no problema. Aí não há coração que aguente. Mas quem é que morre olhando para o Salvador? Está vindo, a salvação está vindo. Não, ninguém morre. Você cria mais força, mais ânimo, mais coragem para resistir o mal, para resistir esse problema, porque você enxergou. Que medo havia naquele servo após ver tantas carruagens e dizer: são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Que medo que haveria? Porque ele iria morrer do coração. O Senhor já te curou. Sadraque e Mesaque, os 3 jovens na Babilônia, o fogo não foi apagado, mas o 4º homem apareceu lá. E eles foram tão convictos naquela caminhada para a fornalha, nenhuma dúvida de que o Senhor iria agir de alguma forma. E se Ele não agir, não tem problema nenhum. Olha, Ele já nos salvou, Ele já nos libertou, e foram. Mas nós estaríamos olhando para o fogo. Deus nem sempre muda o cenário, mas sempre se manifesta dentro dele. Acabei de falar aqui. Como nós temos visto o mover de Deus, como a família Unidos em Cristo tem visto o mover de Deus, dentro das fornalhas, dentro de covas de leões, de perseguições, e você que está aí sabe disso também. O anjo do Senhor não te abandonou em momento algum, glória a Deus, e Ele não vai abandonar jamais. O inimigo te prefere cego do que fraco, porque quem vê, não desiste. Então ele te cega, põe você só para ver o problema, não deixa você ver a salvação. Você lembra de Agar? Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte de água. Eu sempre imaginava que Deus tinha criado aquela fonte, do nada. Tipo assim, o Ismael ia morrer, e Deus, criou uma fonte de água lá e jorrou. Porque como que ela não via aquela fonte de água? No deserto. Mas Deus abriu os olhos dela, ela não estava vendo que tinha uma fonte de água, que Deus já tinha provido a salvação para ela e para o filho dela. A sua resposta que você precisa hoje já está formada, ela está pronta. A cura que você precisa, ou que eu preciso, já está pronta. Talvez o livramento já está armado lá no céu. Estava todo o exército acampado em volta, só esperando a ordem para promover o grande livramento. Aleluia, o meu livramento está formado, se alegre. Se alegre, tenha alegria. Não entre em pânico por causa da sua dor. Você, veja o invisível hoje para que você não se desespere. É a fé. É você estar firmado numa coisa que você não está vendo, mas você sabe que é real, porque você já provou do poder de Deus. Não há motivo para você duvidar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse Paulo em Romanos 8:31. Quem é contra você? Que enfermidade pode te derrubar ou te atingir? Deus quer se manifestar na tua vida através dessa situação que você está passando, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Olha aí os anjos ministrando você. Olha os anjos ministrando a sua cura. Olha os anjos ministrando o teu livramento hoje, para que o protejam em todos os teus caminhos. Gente, essas promessas têm que estar vivas todos os dias, porque todos os dias nós somos como Geazi. Quando nós acordamos e subimos sobre o muro da nossa vida e caminhamos, muito problema. Através de uma ligação, de uma notícia, e são só coisas, inimigos cercando para te abalar.
E se nós não lançarmos mãos das promessas, da visão espiritual, aí você pergunta assim: irmão Isaac, como que eu vejo a visão espiritual? Eu não sou Eliseu, Deus não vai abrir os meus olhos. Todas as promessas para o cristão estão onde? Assim, na palavra de Deus. A gente não lembra desses versículos todos aqui, ó. Se você lembra, você é superdotado. Porque como humano a gente olha para o inimigo, a gente olha para o problema, e a gente não lembra de um versículo assim: porque os seus anjos dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Mas vai lá, ora todo dia, leia, lança a mão da visão espiritual todos os dias, para que você só não veja o inimigo. Imagina quando chega um diagnóstico médico: você está com tal enfermidade. A gente lembra? Você lembra dessas promessas? Quando o inimigo é muito forte, procure lembrar da promessa, não se apegue. Você que está aí passando por problemas agora, eu quero que você se apegue a isso. Não se apegue à dor, não se apegue à enfermidade, nem ao diagnóstico médico. Corra para a palavra e pegue a visão espiritual que Ele tem para nós hoje e antes da fundação do mundo, e desde que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. Ele já fez, os anjos já estão acampados, Ele já deu ordens para os anjos a seu respeito. Não foi a respeito de Eliseu mais, não foi a respeito de Pedro e de Paulo mais, porque eles já passaram. Hoje o negócio é comigo e com você. É você, o Filho de Deus, que caminha hoje na face da terra, então é com você. Essas promessas são para nós. E então você vai deixar todo o medo de lado e vai ganhar força. Gente, a única forma de nós termos força para vencer todos os dias é através da palavra de Deus. Você sabe disso e eu também sei disso, graças a Deus. Se você está fraco, você sabe onde buscar a força. A fé cresce e o descanso chega. Que maravilha. Venha orar então. Ore ao Senhor, você que está aí. Você que está aí do outro lado, eu penso que o Senhor tocou o teu coração com essa palavra, porque Ele tocou o meu. Eu falei: Senhor, deixa-me ter a visão espiritual de Eliseu, porque eu tenho mais visto como Geazi do que essa visão maravilhosa que o Senhor tem me dado. Está aqui todo o tempo, mas eu tenho deixado passar. Mas o Senhor te trouxe aqui, Ele te trouxe aqui hoje, você está aí conectado para ouvir essas palavras que Ele preparou para você. Filho, filha, você não está sozinho, tá bom? Você não está sozinho, você não está desprotegido, não, você não está. Você não está esquecido. É problema financeiro, é enfermidade, é diagnósticos médicos terríveis, são situações que você não vê saída. Senhor, eu não vejo como me libertar desses inimigos que têm me aprisionado. São espíritos sedutores que têm te tomado para destruir tua vida espiritual. O Senhor muda tudo, Ele muda tudo. Abre meus olhos, fala para Ele: abre meus olhos para ver o teu poder, para ver os teus planos, para ver a tua proteção, para ver a tua fidelidade. Oh Senhor, abre meus olhos. Quem vê espera com esperança. Quem vê não desiste. Não desista. Peça a visão espiritual. Quem vê atravessa um vale com muita fé. Você, sim, que está aí, talvez estava pensando em desistir. Vá para a palavra de Deus e para a oração. A oração de Eliseu abriu os olhos do servo dele. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você pode orar agora nesse momento, pedindo: Senhor, então abre os meus também. Abre os meus olhos. Não é momento de você duvidar, mas é o momento de você ouvir esta palavra. É momento de você experimentar o que nós acabamos de falar. Correr e buscar nas promessas essa visão espiritual que Deus tem para você. Não precisa explicar não. Vai lá e ora. Faz como Eliseu, só pede: Senhor, abre os olhos dele.
porque há coisas que nós não entendemos com nossas mentes, mas o seu Espírito já tem acessado. O seu Espírito acessou nesta noite, o seu Espírito acessou a cura, acessou assim a cura e a libertação. Oh Pai, essa é a nossa oração hoje, essa é a nossa oração, não contra nenhuma pessoa, não contra as circunstâncias, mas a favor da visão espiritual, a favor da cura, ó Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Talvez você entrou aqui hoje, assim, como servo de Eliseu, talvez você está aí, desta forma. Não se sinta culpado. Talvez você está aí cercado, assustado, confuso, sem enxergar uma saída, sem esperança, mas o Senhor diz esta noite para você: não temas, não temas. Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não te deu um espírito de medo e nem de covardia. Então diga assim: eu rejeito o medo, eu rejeito a cegueira espiritual, eu recebo esta visão dos céus, eu recebo, Senhor, o que o Senhor tem para mim, as ricas promessas. Todo véu de confusão, ó Pai, caia por terra nesta hora. Toda mentira que diz contrária à tua palavra, que diz na tua mente: você está sozinho, Deus não está movendo por você, Deus te esqueceu, tudo isso caia por terra neste momento. Toda estratégia de intimidação do inimigo perca força agora, e que você lance mão da promessa de Deus, lance mão da palavra. Agora, Senhor Deus, como Eliseu orou pelo seu servo, nós oramos uns pelos outros. Oramos, ó Pai, pelas nossas famílias, oramos pelos nossos cônjuges, pelas nossas empresas, por aqueles, ó Senhor, que estão passando por dificuldades, que enviaram seus nomes, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, é o que nós te pedimos. Abre os olhos espirituais do teu povo, olhos para ver a tua presença, olhos para ver os teus anjos movendo, anjos ministrando a meu favor, anjos me livrando. Senhor, abre os meus olhos para ver o teu livramento, abre meus olhos para ver os teus caminhos que tu tens preparado para mim. Senhor, onde havia medo, Senhor, libera o discernimento agora, para esta pessoa entender que não precisa de medo. Onde há dor, Senhor, libera para esta pessoa, Senhor Deus, a solução, para que ele veja que o Senhor já levou sobre si toda a dor, todo o castigo. Abre os olhos dele para ver a promessa, para ver o mover dos anjos a favor desta pessoa. Onde há ansiedade, possa haver descanso. Descansa, filho de Deus, descansa, porque o Senhor está movendo a teu favor. Onde havia dúvida, Senhor, libera fé, libera muita fé para este povo que tem andado nos teus caminhos. Ilumina, Senhor, ilumina o nosso entendimento, ilumina o meu entendimento. Você não está cercado por inimigos, você não está cercado por inimigos, você está cercado pelo céu. O servo achava que estava cercado pelos inimigos, mas quando Eliseu orou, ele viu que estava cercado por muitos e muitos anjos. Você acha que está cercado por esta enfermidade? Não, você está cercado por cura e por libertação, e pelos anjos ministradores desta hora. Eles estão movendo junto com você. Todas as coisas estão cooperando para o teu bem, disse Paulo. Tudo está cooperando para o teu bem. O que você não vê hoje, Deus já resolveu no espiritual. A cura que você não vê, Ele resolveu na cruz do Calvário. A libertação que você não consegue enxergar, a conversão do pecador, Ele já fez no Calvário. Já está feito há muito tempo atrás. E como eu posso não ver isso hoje? Meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Ele já resolveu, Ele já te curou. São palavras do Senhor, não são minhas, é Bíblia. Promessas de Deus
deixado através do seu Filho Jesus Cristo e através dos apóstolos. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões, está feito, e esmagado por causa das nossas e das minhas iniquidades, está feito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, está feito, Senhor, e pelas tuas feridas eu fui sarado, fomos curados. Ó Pai, sela esta palavra sobre cada um destes irmãos, sela esta palavra sobre a Juliana Costa, Doracina Dias Costa, sela esta palavra sobre a casa do irmão Iris Fernando, sobre Jackson Aurélio que está pedindo libertação, sela a libertação hoje do Jackson Aurélio, Neide e família, Liz, uma criança que está com problema de estômago, Senhor, sela esta palavra de cura sobre a Liz, ó Pai. Bianca, crise de dor de cabeça, ó Deus, faz com que a Bianca tome posse dessas promessas, visão espiritual para você. Jaqueline Cristine de Lucena está na UTI, ó anjos que estão ministrando, ministrem nessa UTI nesta hora, Senhor. Este momento nós estamos agradecendo o Senhor pela cura destes irmãos, Ivanildo e família pedindo oração, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor através da cruz do Calvário, já libertou, já tirou da UTI, já quebrou as correntes, já transtornou, já transformou essa dor em saúde, em alívio. Tome mão dessa visão hoje, meu irmão. Veja diferente, reaja diferente, caminha diferente ao sair daqui hoje. Não ande mais pelo que você vê, pelo que você sente. Ande falando a visão celestial. Ande falando essas escrituras que Deus deu para nós. Lembre disso amanhã, lembre disso depois de amanhã, durante toda a tua vida. Elas não se tornam enjoativas, cansativas, ultrapassadas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo curador, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ó Pai, te agradeço porque o Senhor trouxe essa palavra para mim hoje. Te agradeço porque o Senhor trouxe essa ministração para meus irmãos. Eu sei que eles estão passando por dificuldades, mas que hoje eles vejam o grande mover do Senhor a favor deles. E faz isto, Senhor, faz isto, lembrando-nos todos os dias do quanto o Senhor tem feito. Não me deixe esquecer da tua palavra quando sair ali fora. Não me deixe esquecer quando as lutas e o inimigo vierem montar acampamento ao redor de mim. Deixa-me ter a visão espiritual através da palavra e da oração, de buscar ao Senhor e ter a tua resposta. Veja que resposta linda Deus deu para Eliseu e para aquele servo que estava tão apreensivo. Veja que resposta linda o Senhor tem para você hoje. É isso que Ele tem para você. Não é dor, não é aflição, não é peso, não é angústia, é livramento, é vida eterna, é cura, é libertação. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor te abençoe. Vem aqui, irmão Lucas, cantar, ministrar o louvor de saída aqui com a igreja. O Senhor te abençoe, o Senhor te recompense, meu irmão. Aí onde você está, você que pediu oração, agradeça a Ele pela cura e pela libertação. Agradeça a Ele. Está com um diagnóstico negativo? Agradeça a Ele porque Ele vai converter isso aí em positividade. Ele já fez por mim e por você. Que o Senhor te abençoe nesta noite, o Senhor te guarde.